Meu amigo, é o programa Edson Ferrarini. Você sabe que esse é o programa da família. E nós buscamos sempre levar informações muito úteis aos pais, aos jovens. E no programa de hoje, ele está recheado de informações muito úteis. Imagine, nós vamos conversar com o Dr. Carlos Eduardo Zacarias, que é um médico psiquiatra, é simplesmente supervisor do Serviço de Psiquiatria do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Doença mental, drogas, álcool, sabe tudo. E a Isilda Alves, que está aqui com a gente, autora desse livro, Guerra pela Vida. E essa mulher, durante 12 anos, o que ela salvou de vidas por esse Brasil afora, com as crianças, quando ela fazia pela Jovem Pan, aquele programa nas escolas, que ela vai falar sobre ele. Eu sempre disse que a solução está na prevenção. Ou você fala com o jovem antes que a boca maldita do traficante o faça, ele vai experimentar por curiosidade, desinformação e para ficar inserido num contexto. Mas se você falar antes, é muito útil. Isilda, é verdade que precisa falar antes? Olha, nós nos surpreendemos na Jovem Pan, doutor Zacarias e Coronel, porque quando a Jovem Pan pela Vida contra as Drogas foi criada pelo seu tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, presidente da Jovem Pan, era para ser feita para jovens do colegial, do ensino médio. Quando as escolas nos começaram a procurar, já era para 10 anos. E evidente que a gente foi saber o motivo, porque aos 8 eles já estão tendo problemas nas escolas. Então nós começamos a falar a partir dos 10, e toda vez que a gente entrava na escola, eu fazia 3 perguntas para 400, 500 alunos que eles colocavam, porque eles colocavam a escola inteira, tanto da área pública quanto da área privada, particular. Quem aqui, 10 anos, 11 anos, doutor, quem aqui já experimentou bebida alcoólica? Era como se eu tivesse perguntado, alguém já ganhou na Mega Sena? Mas levantavam, aplaudiam. 90% dizia, eu não só experimento, como as festas têm que ter. Deixa eu só falar uma coisa para você. Ainda este mês, eu fui procurado por um pai que, num condomínio de altíssimo luxo de São Paulo, esse pai é meu amigo, ele levou o filho de 13 anos em coma numa festinha lá no condomínio lá embaixo. O filho foi em coma e tinha misturado maconha com bebida alcoólica. Em coma. Então você veja aonde a coisa está indo, Isilda. E que meninas, está comprovado no Hospital Universitário de São Paulo, pelo doutor João Lotufo, que escreveu inclusive um livro, Tabaco, Álcool e Maconha já são drogas pediátricas, já são drogas usadas por crianças. Meninas imagine só, seu filho de 11 anos vai para uma festa. Nessa festa tem álcool e maconha. E ela transa. E ela fica grávida. E aos 12 anos ela está dando a luz a uma criança que não sabe o pai, porque ela foi... a relação sexual foi com uma pessoa que ela desconhece. Nós estamos falando de gente jogada na rua, nós estamos falando de condomínio de alto nível. E ontem, essa semana, eu estive num condomínio de luxo, que eu fui por outro motivo, eu fui para conversar com pais, e de repente me contaram a seguinte história que eu, como mãe, me arrepiei mais uma vez, apesar de eu achava que eu tinha visto de tudo. Traficantes invadiram este condomínio, apesar de toda a segurança. Eles entraram pelas mãos de usuários do condomínio, invadiram a casa de uma pessoa de altíssimo poder aquisitivo, pegaram o filho, que estava devendo o quê? 300, 400 reais em droga, e jogaram, e levaram até a ponte mais próxima desse condomínio, e jogaram esse menino da ponte. Esse menino morreu na hora. Isto está acontecendo. Os traficantes estão invadindo as casas de quem deve. Isto é fato. Doutor Zacarias, o que a Isilda está falando é de arrepiar todos nós. Mas e a nova política mental desse Brasil? O que está acontecendo com ela? Bom, eu tenho que dizer que, primeiramente, depois de anos nós temos na condução da coordenação de saúde mental
um médico psiquiatra que tem experiência na ponta. O Dr. Quirino Cordeiro era da Santa Casa e coordenava o CAISM, que é o Centro de Atenção Integral em Saúde Mental, que é um dos prontos-socorros aqui de psiquiatria que atendem a todos esses problemas. Porque nós que trabalhamos na emergência é que acabamos pegando esse desespero das mães ou dos pais ou dos pacientes que procuram e não conseguem internação. E o Quirino, chegando lá, fez um diagnóstico e está tentando completar o que eles chamam de RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Completar por quê? Porque a RAPS não contempla ambulatório e não contempla hospitais especializados. Contempla leitos em hospitais geral, ou seja, eu vou internar um paciente psicótico agitado do lado de um infartado. Não, Nenhum o pai que hospital está nos assistindo lá, o filho dele usa droga, está em estado desesperador e tal. Aonde ele vai? Eu acho que, em primeiro lugar, ele vai ter que passar num pronto-socorro. E ali, feito o diagnóstico, ele vai começar uma via sacra, porque ele não tem para onde levar. O senhor que é coordenador, supervisor do serviço de psiquiatria do conjunto hospitalar de Sorocaba. Sim, nós temos uma unidade. Se ele unidade... está dizendo isso, Isilda, então nós vamos fazer o quê? Bom, para você ter ideia, se o senhor hoje, na cidade de São Paulo, o seu filho é usuário de droga, por exemplo, de maconha, que causa muito surto psicótico, ele tiver um surto na sua casa, quer dizer, começar a quebrar tudo ou avançar para a família, ou tentar se matar, e o senhor depender da rede pública, a cidade de São Paulo, a prefeitura, não tem nenhum serviço para atender essa criança. Não tem vaga. Tem que ir procurar o Estado, o CRATOD, que é ali na Estação da Luz. Agora, é assim, como entender isso se crianças já estão usando drogas e estão tendo essas situações? Eu já fui à escola em que a professora não pôde acompanhar, escola de alto nível, doutor, que pode pagar um psiquiatra. A professora não pôde nos acompanhar, teve que pôr uma outra para assistir a palestra, porque um dos alunos estava tendo surto psicótico da escola porque ele é usuário de maconha. Sabe, eu tive aqui outro dia uma mãe que o filho, aos 16 anos, ele teve um surto psicótico depois de usar maconha e está numa situação muito complicada, doutor. E isso é perfeitamente possível acontecer. Veja bem, é possível e do tripé que nós teríamos, que seria o tratamento, a prevenção e, digamos, a orientação. Na realidade é o seguinte, nós não temos uma orientação porque não há informação. A informação que há, infelizmente, ela é corrompida pela política antiga. Tanto é que nós estamos tentando, o Dr. Quirino está tentando mudar esta política. Os programas de prevenção do Ministério foram traduzidos de fora para dentro, só que na tradução foram introjetados, digamos assim, uma tropicalidade, né, com a redução de danos, sim, com o uso seguro de entorpecentes. Eu não sei qual é o uso seguro de entorpecentes para um menor. Né? Eu não sou psiquiatra infantil, mas... O senhor é psiquiatra. A Isilda faz esse trabalho há 12 anos no Brasil inteiro. Eu sou psicólogo, trabalho com esse assunto há 40 anos. O negócio é de... A Isilda escreveu esse livro, Guerra pela Vida, fantástico. O negócio é não experimentar a primeira vez. Não adianta chegar para o jovem e falar, ó, velho, tudo bem, você... Não dá para falar... fazer uma comparação, assim, bem simples. A senhora que é mãe, o senhor que é pai, que está assistindo e que acha isso muito complexo. Não, mas meu filho não vai, porque o filho da gente nunca acontece, não, né, doutor? O problema é com o filho dos outros. Vou fazer, me perdoa, mas vou fazer uma comparação um pouco grosseira, mas para se entender bem o risco disso daí. Falar que droga não é risco é a mesma coisa que colocar uma menina ou uma jovem ou uma mulher para ter uma relação sexual sem preservativo e dizer, você nunca vai ficar grávida. É impossível, é roleta russa. É roleta russa. E o que a gente está vendo, infelizmente, é que estas drogas estão fazendo com que o jovem, o seu filho, o colega do seu filho, quem levar... Preste atenção, o colega do seu filho, porque hoje o problema não está no colega,
É o colega do seu filho que vai induzi-lo porque ele quer participar do grupo. E o adolescente é muito de informação. E o cara que usa droga no grupo é o herói, é o cara bacana, é o cara que pode até ele sumir. Quando ele some, ninguém vai atrás dessa história e aí o seu filho poderá estar. Então, preste atenção, leva para dentro da sua casa, assim, os amigos do seu filho e perceba o que a senhora quer. É o comportamento que a senhora... Porque o colega do seu filho não vai se preocupar com a senhora. Ele vai se preocupar... O seu filho vai se preocupar com a senhora, com o comportamento, mas o colega não. E a senhora verifica, é isso que eu quero para o meu filho? Eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar e cheguei ao posto de coronel, que é o posto máximo. Eu fui comandante da rota, que é um agrupamento bastante sério para enfrentamentos, e eu nunca, em 40 anos, lido com pessoas drogadas, como psicólogo, e eu nunca tive uma pessoa viciada por um traficante. Não existe. O cara que vem com o revólver, põe na cabeça e fala, cheira, senão você morre, usa essa... Não, não. Ele vai vir pela mão do amigo, do colega, do namorado, e ele vai falar aquelas mentiras tradicionais. Experimenta uma vez só, isso está na moda, não seja careta, depois nós paramos juntos. Quando o jovem ele recebe essa informação, a pergunta é essa: o seu filho está preparado para dizer não se isso acontecer? Essa é a grande pergunta. E uma outra coisa, os pais, depois que o filho experimenta a primeira vez, geralmente leva de 3 a 5 anos para o pai tomar conhecimento, se ele não tiver um surto. Não sei se você vê desse jeito. Não, mas é assim, a constatação. O pai ou a mãe, hoje... doutor, é até importante, muito importante o senhor estar aqui para nos esclarecer um fato. Quando os pais chegam levando os filhos, que informação eles têm sobre o filho? Basicamente nenhuma, porque o grupamento social e o adolescente, ele tenta alijar, na maioria das vezes, os mais velhos. Isso é um comportamento que vem de gerações em gerações e não vai mudar muito. E nós temos um problema que é o seguinte: quando nós abordamos o assunto drogas, nós não falamos um negócio. Momentaneamente ela vai te dar um prazer. Sim. Você não pode mentir para o menor, para não sei o que ela gente, olha, droga tem um gosto horrível. Aí ele vai lá, experimenta, ele acha que está no melhor dos mundos. Aí, meu pai está mentindo. Mas você tem que colocar para ele são os perigos que esse prazer vai levar para ele. Então, este é um grande problema. Então, na informação, tem que conter tudo isso. Ou seja, o que vem depois do uso, digamos, da maconha. A maconha não faz mal. Maconha, segundo algumas pesquisas, é a droga que mais induz o paciente a ter possibilidade de desenvolver um quadro psicótico ou de esquizofrenia na idade adulta. É a única das drogas que faz isso. Porque o menor começa a usar, segundo a pesquisa do Lenário e do Dr. Ronaldo Laranjeiras, entre 12 e 16 anos é o maior pico de usuários, justamente na época em que está havendo uma transformação neural. E a maconha interfere com isso. Então, o que a gente vê, às vezes, são aquela geração de losers, aquela geração de pessoas perdedoras, que a gente coloca, digamos assim, pô, esse cara tinha um potencial danado para ser o gerente ou o presidente da indústria. E hoje em dia ele está lá, não faz nada, não consegue arranjar emprego, tem uma lentificação de pensamento e tal. Ah, mas ele não usa mais maconha, mas ele usou muito lá atrás. Então, estas informações não chegam. Por quê? Ah, mas essa é uma... Eu dei outro dia uma palestra numa universidade, falaram, mas o senhor está falando de uma pesquisa de 30 anos. Sim, uma pesquisa de 30 anos. Ao longo de 30 anos, se estudou a evolução de um grupo de 20 mil pessoas, se eu não me engano, que era do exército de um desses países nórdicos, me foge agora, e eles foram vendo a avaliação de quem usava droga ou de quem usava droga. Então, dentro do grupamento, óbvio, tem aqueles que se salvam e tem aqueles que perdem. Então, é como a senhora falou, é uma roleta russa.
Pode ser que não dê nada e pode ser que a bala seja premiada. Ela vai atuar aqui. Sim. Aqui. Sim, Na transformação da poda neural, ou seja, na transformação das sinapses, que é o que vai colaborar posteriormente para os quadros psicóticos na idade adulta. Você está entendendo, meu amigo? Isso aqui tinha que esse programa passar em rede nacional, no horário do Jornal Nacional, para que os pais pudessem ver e entender. Agora precisa conversar com o filho. Pai, você tem um livro na sua casa que fala sobre drogas? Você tem algum tipo de informação? É bom se informar, né, Isilda? Sim, e vamos lembrar um fato que mostra bem o poder da indústria da droga. Durante muito tempo, fumar cigarro era o glamour. Filmes, Hollywood, não tinha um filme que não tinha. Hoje, os filmes vêm com o uso de maconha. Está difícil encontrar filme que não tenha uso de maconha no jantar da família, no jantar entre amigos, como se isso fosse normal. Então, hoje, a indústria do cigarro, ela foi obrigada pela justiça a dizer que o cigarro mata, o tabaco, que é cigarro, narguilé, charuto, enfim, matam. Mas esta indústria mata mais do que AIDS, do que qualquer outro tipo de assassinato, de guerras. Então, veja, o que eles estão fazendo? Muita gente fala assim, mas a bebida é normal. Normal para quem? Normal para quem? Essa campanha que está sendo lançada pelo Aborigente, por outras pessoas, que cerveja também é álcool, ela é muito útil para explicar para o pai, porque o jovem está naquela festinha lá embaixo do prédio, de aniversário, aquela festinha do amigo que faz aniversário, e ele toma um porre de cerveja, e ele fica alcoolizado. Agora, a cerveja, eu quero deixar registrado uma repulsa ao Neymar. Este jogador Neymar, que nós batemos palma, que nós aplaudimos, torcemos por ele usar o seu nome para fazer propaganda de uma cerveja, ele está usando o nome dele, Neymar. Para com isso, rapaz. Você não sabe o que você está matando de gente. O que a Isilda Alves salvou fazendo palestra, você está matando gente. Porque o jovem está indo por você. Então, o que eu fiz de palestra salvando o Neymar, para com isso. No programa de televisão, agora no horário nobre, está tendo propaganda de cerveja. É interessante, né, doutor Zacarias, porque a cerveja ela tem um lobby tão grande, tão forte, que apesar de ter teor alcoólico, ela não é considerada pela lei como bebida. E ministros da saúde que tentaram derrubar, foram derrubados, perderam o cargo por causa do lobby da cerveja. E eu fui para dentro, a pedido do seu Tuta, quando eu estava na campanha, ele falou, agora você vai para dentro das festas com cerveja de adolescentes. E, veja bem, vamos pensar junto. Tem uma festa, é adolescente, é para se divertir. De repente eu vejo lá médicos de plantão, e vejo uma ambulância, e vejo jovens, adolescentes, caídos, porque a bebida, a cerveja era mais em conta, muito mais barata do que a própria água, e era um glamour tomar cerveja, jogados lá, sendo levados pelos bombeiros para um atendimento médico em que eles passavam muito mal, e os que estavam pior eram colocados na ambulância, doutor. Só que ali, qual era o drama? E as mães me ligavam na Jovem Pan, porque qual era o problema? Quando eles caíram, primeiro que eles já foram assaltados. Segundo que eles perderam os documentos. Então eles entravam como indigentes. Imagina só, o seu filho vai para uma festa e ele não volta. Ele é adolescente. E a senhora começa a procurar o filho. Eu recebia telefone de mãe dizendo, mas meu filho, eu dizia, a senhora já foi a um pronto-socorro, mas como meu filho tem plano de saúde? Eu dizia, procura com indigente. Elas queriam me matar. Aí elas iam e falavam, você tem razão, porque eles perderam o documento e graças a Deus que eles estavam num pronto-socorro. Porque muitos ficam pelas ruas com umas meninas no Zacarias, pelo que nós estamos vendo aqui, o Estado, a sua política de saúde mental está um fracasso. Não tem onde levar. Prevenção nas escolas não está tendo. Falo eu que nem um doido o tempo todo fazendo... A Isilda, 500 mil pessoas, ela falou.
Então, como é que está o nosso jovem? Cara a cara com a droga, doutor? Veja bem, nas pesquisas brasileiras a gente não costuma confiar muito, exceto algumas dignas de crédito, como da Unifesp e algumas outras universidades maiores, mas o que você tem na realidade é o seguinte: o mais velho, ou seja, o doente mental, o alcoólatra e o dependente, se transformando em morador de rua e preso. Nos Estados Unidos, os maiores hospitais, entre aspas, são a Ilha de Rikers, presídio de Nova York, tem 3.200 e poucos doentes mentais presos, a prisão do condado de Cook, Chicago, tem mais de 3.000 doentes mentais presos, e a cadeia de Los Angeles. Fora isso, os Estados Unidos inteiro está nesse jeito. Por quê? Porque eles adotaram uma filosofia 50 anos atrás parecida com a nossa. Agora eles estão acordando. Estão, inclusive, mudando como se fala. Porque, por exemplo, fala o seguinte: o doente mental, ele não é perigoso. Nossa. Tá. Ele não é perigoso, que a maior parte da população é igual, desde que ele seja tratado. Sim. O doente mental psicótico grave, não tratado, tem no mínimo o dobro de incidências de efeitos agressivos e violentos que a população em geral. Quando eu coloco alguém que tem uma doença mental e faz uso de alguma substância entorpecente, ele chega a ser 6 vezes mais violento do que a população em geral. Está falando o médico psiquiatra, Então, supervisor do serviço de psiquiatria do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, com larga experiência. Então, o que acontece? Eles estão atacando agora, ou pelo menos as pessoas que estão se preocupando, pelo lado financeiro. Ou seja, anunciando que realmente o doente mental, o usuário de droga, aí você diz, tratado, não tem realmente, ou seja, a taxa de violência dele é igual à população normal. Não tratado, essa taxa dispara. Então, o que nós estamos tentando fazer? O que está se tentando fazer? É fazer uma rede de atenção como manda a Lei 10.216, integral, principalmente com a reinserção dos ambulatórios de especialidades. Aqui em São Paulo nós só temos um ambulatório de especialidade, que é o AME da Vila Maria. Funciona excelentemente bem. Por que não vai para frente? Porque não tem financiamento. Ele está fora da RAPS. Como está fora da RAPS, o governo federal não paga nenhum novo ambulatório a ser instalado. Eu queria render uma homenagem ao PROERD. O PROERD da Polícia Militar é um trabalho importado de Los Angeles, dos Estados Unidos, iniciou no Brasil, está hoje em todos os estados, é um trabalho feito pelo policial fardado. Ele tem toda uma característica, são 10 aulas, e o policial fala com o jovem sobre a prevenção das drogas. É muito interessante, tem 23 anos de vida o PROERD, eu como deputado estadual criei o Dia Estadual do PROERD. Eu me lembro de que lá atrás eu tinha feito uma cartilha que falava sobre Luciano e Fabiana falando sobre remédios de saúde, que era para aplicar na rede estadual, e falava da Branca de Neve para criança de 6 anos, 7 anos de idade, que a Branca de Neve, a bruxa, quis lhe dar maçã envenenada, e daí ela desmaia, enfim, daí veio os 7 anões, Soneca, Felisa, Tim, Zangado, Dunga, e eles acordam. Moral da história: se a Branca de Neve tivesse dito não para a bruxa, não comia maçã envenenada. Isso para criança de 7 anos de idade. Então, foi feito hoje, no estado, prevenção. Sabe quanto tem? Estou dizendo de São Paulo, 0. Município de São Paulo, 0. No Brasil, 0. Então está o jovem cara a cara com a droga. Está faltando isso, Isilda. Mas eu gostaria de destacar um fato assim que é exemplar no Brasil e que cumprimento o doutor Quirino por todas as iniciativas que ele está tendo, que aquilo é uma luta uma guerra, mas com a persistência e conhecimento, sem dúvida, ele vai conseguir a vitória. Agora, precisamos partir para o seguinte:
se toda a conta vem para a família desse descaso do governo com o dependente de drogas e com o doente mental e tudo vem para a família, então é fantástico, maravilhoso, exemplar, inclusive para o próprio Ministério da Saúde, o trabalho feito pela Federação do Amor Exigente. Porque são pais voluntários que passaram pelo mesmo tsunami nas suas famílias. Presta atenção no que a Isilda está falando, que é fantástico. E você, pai, que está aí perdido, está desacursoado, você está achando que o mundo desabou na sua cabeça, olha o que ela vai falar. Ela vai dar a dica do Amor Exigente, um dos trabalhos mais sérios que tem no Brasil, para o pai que está perdido, desamparado. Não. Você vai achar no Amor, vai entrar no seu site, vai achar perto de você, isso que a Isilda, uma colaboradora, e eu também. O Amor Exigente, se você está com um problema, conhece alguém que está com um problema na família, olha, doutor, eu não conheço uma família que não tem, hein? Tá difícil. Em todo lugar que eu vou, eu começo a conversar sobre café, sobre comida. Nossa, mas eu estou com um problema. Então, olha, é simples. O Amor Exigente existe em todos os bairros, existe em todo o país. E o que ele faz? Isso eu vi e eu me emocionei, doutor, porque eu não tinha visto isso na rede pública. Eu estou com um problema, eu estou envergonhada. Eu tenho culpa, eu sou mãe. Como é que eu vou falar disso? Como é que eu vou expor meu filho? Então, a primeira coisa que se faz, uma reunião de Amor Exigente, é quando a mãe chega, ou o pai, ele é abraçado, ele é acolhido, ele é ouvido com muito carinho, com muita atenção, e todos dizem, nós também já enfrentamos isso. E aí começa uma abordagem que sensibiliza e que dá à pessoa a possibilidade de ela contar o que está acontecendo na vida dela e ela se transforma. E o outro que teve o mesmo problema vai dizer como ele resolveu, vai dizer quais os caminhos que ele foi. Olha que acolhida que você tem no Amor Exigente, é uma acolhida fantástica. Além da acolhida, a orientação e ajuda. Eu acompanho Miguel Tortorelli, falamos diariamente, enfim. Eu nunca vi um celular tocar tanto. E é sempre assim, meu filho, meu sobrinho, o que eu faço? E nunca tem na rede pública. E quando eu era coordenadora na Jovem Pan, a Jovem Pan se tornou uma central de atendimento de mães. Porque a primeira coisa e o senhor como médico sabe, e na rede pública é difícil ter tempo para ouvir os pacientes, mas quando se chega com um drama tão grande que está represado aqui, a primeira coisa que eles querem é falar. Olha, que não sei o que contar. Depois vem o problema. Até explicar que o filho é usuário pela vergonha. E o Amor Exigente faz isso com precisão. E é grátis. É grátis, não paga nada, não paga nada. Amor Exigente, absolutamente grátis. É fantástico ter um apoio desse, né, doutor Zacarias? Eu acho fenomenal e fundamental, principalmente para o usuário de droga. Nós, na Associação Brasileira de Psiquiatria, nós temos um programa de prevenção chamado CRAC, que é crack não usa crack. Que inclusive um dos clubes que acolheu foi o Grêmio do Rio Grande do Sul, que entrou inclusive com faixas, tudo tal, e que os outros times parece que não puderam entrar por alguma cláusula contratual que eu não vou entrar no detalhe, né? E o que acontece? Nós fizemos em setembro a campanha Setembro Amarelo contra os níveis de suicídio, ou seja, prevenção de suicídio. Mas aí nós estamos conversando entre a gente, é o seguinte, nós estamos fazendo uma campanha de prevenção e de orientação para as tentativas de suicídio. E daí? Mas nós chegamos ao final do nosso programa, Dr. Carlos Eduardo Zacarias, médico psiquiatra, e trouxe informações interessantíssimas. E a Isilda Alves, autora desse livro, Guerra pela Vida, 12 anos de experiência nas escolas, falando com os jovens. Essa é a intenção que nós temos. E falamos e demos o endereço do Amor Exigente para você. Procura aí no seu site. É o programa Edson Ferrarini. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus.